Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda, Consciência e Juventude, para todos aí que estão de casa, nos seus carros, estão elevando o nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, para que a gente possa desenvolver esse tema de uma forma consciente, através da luz da Umbanda e de outras terapias, consciências espirituais, porque afinal, consciência espiritual e Deus só existe uma. Então, juntos vamos desenvolver mais um tema muito interessante aqui no programa. Eu estou com o Paul Sanner e Flávio Salazar. Tudo bom? Tudo ótimo, salve, salve galera. Mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês, essa oportunidade que vocês nos dão. E hoje vamos desenvolver um tema que faz parte constantemente das nossas vidas, pegando o gancho do último programa, e tenho certeza que vamos expandir os nossos horizontes e ter um novo ponto de vista consciencial da transição do espírito. Tudo bem, Paul? Boa noite, pessoal. Então, falando aí desse tema, né, transição do espírito, nós vamos falar da vida hoje, né? Nós vamos falar da vida eterna, a vida que nós tanto prezamos aqui e que continua, não é, depois da nossa passagem do outro lado. Um programa muito interessante, vamos aprender bastante, é uma honra estarmos aqui nessa noite. E vamos desenvolver aí um tema sobre "E você morreu e agora?", né? Então, como que ficam as visões espirituais, como que ficam as ligações energéticas, emocionais bem trabalhadas, ou aquelas ligações que não foram muito bem resolvidas, né? A falta de diálogo e entendimento nessas ligações. E aí fica sempre um laço. Não dá para não falar sobre Umbanda, não dá para não falar de emoções, né? As emoções que são uma corrente, são eternas e precisam ser entendidas, precisam ser conscientizadas, precisam ser muito bem trabalhadas. E quando eu falo disso, eu falo de aceitação. Eu desenvolvo um conceito de entendimento de eternidade, entendimento de vínculo eterno. Todos nós estamos ligados. Você é consciente disso, querendo isso ou não. Quando um ente querido ou um ente que também é querido, mas não ficaram muito, como eu vou dizer, bem resolvidos, foi para o outro lado, e essas ligações continuam e precisam ser trabalhadas. Então, vamos dar um breve intervalo e já voltamos com mais Umbanda, Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail
umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí com o nosso tema, que ainda é sobre a morte, o luto, mas muito mais essas ligações, né? Essas etapas que não rompem ligações, mas deixam mais sensitivas as emoções, as percepções, a consciência, né? E pode causar um bem maior, né? Quando você deixa aí um ente querido partir dessa experiência encarnada para uma experiência espiritual e resolvendo alguns pontos de emoções, resolvendo alguns pontos de consciência e entendendo o que esse espírito sente do lado de lá quando as ligações não foram muito bem esclarecidas, os diálogos não foram feitos, as palavras foram mal ditas, né? Ditas de uma forma errada, ditas de uma forma que não ficou muito consciente. Então, vamos desenvolver aí esse tema, né, Flávio? Com certeza, algo que nós precisamos entender como funciona essa mecânica, como funciona essa dinâmica, para que nós possamos nos comportar e nos portar de forma que esteja em fluxo com a criação, com o universo, né, com a vontade de Deus Pai e Mãe que criou todo esse sistema. Para a gente ter uma visão científica e não uma visão emocional, que muitas vezes a emoção ela está à frente dos julgamentos quando nós estamos passando por esse tipo de situação, mas é a ciência que explica e que nos coloca numa condição de tomarmos decisões e nos portarmos emocionalmente de forma simples, pura e que não atrapalhe a criação. Muito bem, tendo dito isso, eu gostaria de desenvolver 2 conceitos quânticos com vocês, meus queridos ouvintes. Primeiro é que tudo é energia. Então, se você pegar um super microscópio e colocar em qualquer coisa, em qualquer parte do seu corpo, você vai aproximar, vai chegar no átomo, vai chegar nas moléculas, aproxima mais, chega nos quarks, aproxima mais, chega no bóson de Higgs e aproxima mais, você atinge o que nós chamamos de vácuo quântico, que é um oceano infinito de energia, que é a base. Vejam bem, os átomos são os blocos, são os tijolos que constroem os monumentos da vida, vamos dizer assim. E todos os blocos são feitos da mesma matéria, que é energia pura. Logo, todos nós somos energia. No universo, nada se perde, tudo se transforma. Com a nossa energia, ou seja, com a nossa essência, isso não é diferente. Então, nós somos seres eternos, porque a energia é eterna. O que acontece é que ela está constantemente mudando de estado, mudando de frequência, mudando de padrão vibracional, ou como os mais modernos gostam de dizer, estado holográfico. Esse é um conceito que, quando nós entendemos, fica claro que nós somos eternos, a nossa consciência é eterna. Muito bem. Um outro conceito de física quântica que eu gostaria de desenvolver chama-se emaranhamento quântico. Então, os nossos átomos, né, eles são compostos de prótons e nêutrons no núcleo e o elétron girando em volta dele. A velocidade e o ângulo que o elétron gira em volta do núcleo chama-se spin. O que é o emaranhamento quântico? Quando 2 elétrons estão relacionados, você, não importa em qual parte do universo ou em qual dimensão eles estão, você altera o spin, ou seja, o ângulo e a velocidade de um elétron, automaticamente o outro muda.
não importa em qual parte do universo, dimensão esteja. Enquanto eles estiverem emaranhados, o que um fizer afeta o outro. Como se emaranha os átomos, né? Fazendo ancoragens através de emoções, de sentimentos. Então é muito importante você estar desemaranhado daquele que já fez a passagem, senão o que você fizer aqui vai afetar a energia dele que está do lado de lá. Então, entendendo esses dois conceitos, nós começamos a desmistificar muito desse mecanismo de vida, né? Não vou falar morte porque a morte é ilusão, da vida eterna. E fica mais fácil de nós desemaranharmos, entendendo que a vida é eterna e que o sentimento ele serve apenas para o crescimento, não para o atraso. Eu achei muito interessante essa explicação do Flávio, porque é uma explicação que nos dá uma noção mais exata realmente do que acontece. Eu tenho uma ideia que pode simplificar um pouco isso que o Flávio falou, para que nós possamos entender. Né? É como se nós todos, seres humanos, estivéssemos ligados através da nossa emoção por um cordão. Então é como se fosse um fio emocional que te liga nas pessoas que você gosta e também nas que você não gosta. Né? Então você pode ter um fio emocional de amor e um de raiva, né? O de amor com uma pessoa, de raiva por outra. Então, para que você precisa desses fios emocionais, né? Te prendendo ou influenciando em você? Quando é uma relação de amor, de liberdade, de amor incondicional, é talvez uma das ligações mais puras que a gente consegue fazer em termos de ligação com uma outra pessoa. Então é muito bom. Quando não é assim, e né, infelizmente muitas vezes não é assim, então são fios que nos ligam a outras pessoas que levam e trazem energias emocionais que nem sempre nos ajudam, né? Podem nos atrapalhar. Então é muito importante nós termos essa consciência, e agora em relação a quem fez a passagem, né? Porque como que você fica, né? Como que fica o teu estado emocional em relação àquele que já foi? Né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu queria ter dito tal e tal coisa para aquela pessoa, ou eu devia ter feito isso e aquilo que eu não tive a oportunidade de fazer. Se tivesse sido diferente, então poderia acontecer isso e aquilo. Todas essas ideias que eu acabei de descrever, elas prendem a outra pessoa, né, que já partiu, a quem está pensando dessa forma, né? Então é importante a gente começar a tomar consciência quais são as emoções que eu sinto em relação a quem partiu, como que eu me ligo a essa pessoa, eu estou em paz com a partida dessa pessoa ou não estou. Então essas perguntas vão começar a te trazer uma reflexão para as suas emoções, para que você possa então perceber qual é o caminho a seguir, o que você vai fazer com isso. Muito bom, e pegando aí o gancho do Paul, trazendo de novo para a física quântica, vamos entender o conceito de frequência. A sua energia, a sua frequência, o seu padrão vibracional, ele está relacionado com a órbita do seu elétron em volta do núcleo dos seus átomos. Então, quanto mais energizado você estiver, quanto mais alta for a sua frequência, maior vai ser a órbita, ou seja, maior vai ser a distância do elétron para o núcleo e mais rápido ele vai estar rodando. Quando nós entramos em zonas de conforto, abaixamos o nosso padrão, vibrando raiva, ódio, saudade, esse tipo de sentimentos não tão nobres, o que acontece instantaneamente, o seu elétron ele passa a girar de forma mais lenta, mais devagar e mais próximo do núcleo. É como se até o seu elétron ficasse desanimado, ficasse mais depressivo, trazendo isso para o conceito do emaranhamento quântico. E lembrando que normalmente a passagem, após o período da passagem, o espírito ele precisa ficar, dependendo da forma com que essa transição foi feita, ele precisa se regenerar, precisa ir para verdadeiras clínicas astrais de tratamento. Imagina como fica isso. Tem uma equipe de médicos interplanetários, espirituais,
fazendo o possível, usando toda a tecnologia disponível no universo para elevar a frequência vibracional daquele espírito, e como o elétron dele está emaranhado com o seu, você aqui fica dando comandos que fazem o elétron dele girar de forma mais devagar, ou seja, fazem o padrão vibracional daquele espírito abaixar. Imagina como é difícil acontecer isso. Como é difícil de um espírito se regenerar nessa circunstância. Trazendo isso para a nossa realidade, né? Imagina você tem um parente querido lá no hospital e vai lá uma enfermeira e abre, né, o fluxo do remédio para ficar pingando no soro, e aí você vai lá e fecha. A enfermeira vai lá e abre, você com um simples sentimento, ou uma simples lembrança, enfim, alguma coisa mal resolvida, você vai lá e fecha o fluxo desse remédio espiritual, vamos dizer assim. Então, é muito importante ficar claro esse conceito de energia. Entendendo que a energia é eterna, automaticamente a tristeza desaparece. Porque o que nós estudamos no programa passado, o luto, a sensação de luto está atrelado à ilusão da perda. Quando você entende que a energia é eterna, que nada se perde, apenas se transforma, você vai ficar triste com a perda do quê? O seu ego vai reclamar do quê? Percebe, meus queridos irmãos? Então, é isso que tem que ficar claro. Essa sensação, a sensação ela tem que ser de etapa concluída e não de perca. Eu sei que é muito difícil falar isso, vocês podem achar que são palavras da boca para fora, mas a visão científica é essa, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Muito bem, então dito tudo isso, o que importa mesmo é, uma vez que você tem consciência das emoções que você sente em relação a essa pessoa que faleceu, uma vez que você sabe como que isso está te afetando e o que você está pensando a respeito de tudo isso, você vai perceber dentro de si mesmo o quanto que isso é harmônico, não é? E o quanto que isso é libertador para a pessoa que não está mais aqui nesse plano. Muito bem, e pensando assim, você vai no momento seguinte escolher, né, qual que vai ser a tua nova forma de pensar. Como que você quer estar com relação a essa pessoa? Por exemplo, se você tem muita raiva de alguém que morreu, talvez você escolha não ter mais essa raiva, né? Ficar em paz com relação ao fato da pessoa ter morrido. E aí entra justamente aquilo que a gente chama de o teu controle emocional. Você pode sim mudar as suas emoções, você pode interferir na forma como você se sente em relação a tudo na sua vida. Você deve ter na sua mão o controle remoto das suas emoções e não dar isso a outra pessoa. Não é algo ou alguém que faz você se sentir assim, é você que se sente assim diante de algo ou de alguém. Quando isso começa a ser entendido, você começa a escolher. Então, se você está muito irado, talvez não dê para no momento seguinte você ficar muito feliz, mas talvez você consiga ficar com uma pequena raiva. Então você já trabalhou um pouco a tua emoção de ira e transformou ela numa pequena raiva. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso ressignificando, procurando ver outros lados da questão, procurando verificar o que isso te traz, que ganho que você tem sentindo isso, quanto que isso te prejudica. E aí você começa a mudar através da sua consciência. Depois essa pequena raiva vai poder ser mudada para uma outra emoção, uma emoção que é um pouco mais neutra. Você tem apenas uma irritação, talvez. E assim você vai caminhando e fazendo uma transformação emocional. Pode levar alguns dias para fazer isso. Pode levar um tempo. O importante é que a cada momento você vai entrando em contato com essas emoções que você tem, tomando consciência delas e escolhendo qual é o teu caminho, né? Para que você possa então estar em paz com tudo que está à sua volta, as pessoas e os acontecimentos.
Vamos fazer agora um rápido intervalo e nós vamos voltar depois, conversando um pouco mais com o Franz, a respeito do que acontece com a pessoa do lado de lá. Como que ela fica, né, do outro lado? Ela fica bem, ela não fica bem, como que ela é acolhida, como que não é, para onde que ela vai e exatamente como que os pensamentos e sentimentos das pessoas no planeta interferem para aquele que já fez a passagem dele. Tá ok? Até já, pessoal! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Tô voltando para o nosso bloco. O Paul falou muito bem, falou coisas importantes com relação ao emocional da pessoa que parte. Lembrando que a gente tá com o nosso adepto, com o nosso filho aí da casa. Tudo bem, Tisco? Tudo bem, Franz? Tudo bem, pessoal que está ouvindo? E hoje a gente falando ainda de luto, hoje ainda falando ainda daqueles que passam e o que acontece do outro lado. É com certeza uma dúvida muito grande, né, Tisco? Quando você ingressa numa religião que é em torno do espírito, das qualidades do espírito, saber o que o seu ente querido está fazendo lá, o ponto de vista, a sua emoção, é importante, né, Tisco? Ou para você não é tanto? Na minha opinião, a partir do momento que esse ente querido ele faz a partida, ele consequentemente ele vai para o local que é de acordo com o seu merecimento. Então isso até pode confortar um pouco, mas tem sim uma certa preocupação da parte emocional. Vamos entender um pouco como é que funciona, o que é esse merecimento, né? Como é que a pessoa faz para merecer ir para um lugar ou para outro lugar. Claro que eu vou usar aqui palavras de física quântica que podem ser traduzidas e interpretadas dentro de qualquer ótica que acredita na visão do espírito. O que acontece quando a pessoa faz a passagem, na verdade, existe um chaveamento atômico que faz com que os corpos fiquem atrelados. Quando a pessoa faz a passagem, esse cadeado atômico ele é quebrado e isso permite que o espírito não fique mais ancorado no corpo físico. Usei a palavra ancorada porque é justamente o corpo físico que mantém o espírito nessa dimensão, e para que ele fique sempre protegido pela casca física, existe um chaveamento atômico. Quando a pessoa faz a passagem, esse cadeado ele é aberto e, por ressonância, pelo efeito do campo eletromagnético que rege o universo, essa pessoa ela é puxada como um imã para a faixa vibracional que está em ressonância com o campo eletromagnético dela. Lembrando que a gente pode entender faixa vibracional também como faixa emocional, faixa consciencial, entende? Então você vai para a faixa emocional e consciencial que você vibrou e continua vibrando como uma linha desse lado. Então eu gosto de dizer e fazer uma comparação bem simples
com o que a gente vive no nosso bairro, por exemplo. O nosso vizinho, as pessoas que vivem no nosso bairro, as coisas que acontecem no nosso bairro também são faixas vibratórias. Cada bairro tem a sua faixa vibratória, cada cidade tem a sua faixa vibratória. Por exemplo, a gente teve uma experiência, inclusive estamos programando algumas vivências em Santo Tomé das Letras, né? Ali fica muito mais nítido, até porque é uma cidade menor que São Paulo, onde a gente está, a faixa vibratória das pessoas que estão ali, né? O Flávio teve uma experiência agora em Goiás, não é isso, Flávio? Sim, Alto Paraíso de Goiás, um lugar fantástico, recomendo, frequência elevadíssima, toda a chapada fica em cima da maior placa de cristal que existe no mundo, né? São 20 metros de profundidade por 200 quilômetros, então é sensacional. Quem tiver a oportunidade, vá, que com certeza vai ser uma viagem que vai mudar o paradigma de vocês. Então, isso já vem de forma muito mais imperceptível, até porque a gente tem a roupagem da carne para nos, vamos por assim, vou usar essa palavra, nos iludibriar, mas a região que você vive, o vizinho que está próximo de você, em algum ponto tem ligação vibracional, ligação quântica contigo. Então o que acontece do lado de lá? Por exemplo, tem um grande medo, né? Por parte dos espíritas, por parte das pessoas que sofreram algum tipo de acidente, vamos por assim, com relação a isso, que é quando a pessoa se mata, né? Quando a pessoa se mata, a gente tem uma visão passada pelo espiritismo do Vale dos Suicidas, né? E eu pude estar fazendo um desdobramento, uma viagem astral para esse lugar, até porque eu tive um ente querido, que foi meu pai, que infelizmente tirou a vida, e eu pude perceber que numa outra consciência a visão que tem do Vale Suicida é totalmente diferente. O Vale Suicida, para os mentores espirituais, se chama Vale do Amor. E olha que interessante, né? A gente tem aquela visão do Vale dos Suicidas como uma coisa tenebrosa, um lugar de castigo, ou algo que o valha, e na verdade, o que acontece? Por que os espíritos sofrem tanto nesse lugar? Porque ele tem uma questão que chama arrependimento. Então ele começa a visualizar e revisualizar a cena da sua morte, ele tirando a vida, e começa a vir um remorso. E ele começa a se fechar naquela faixa vibratória. Por quê? Porque de forma perceptível, direta, como a gente aprende quando a gente encarna, a gente aprende e é programado a perceber algumas coisas e a outras não. A gente é programado a perceber tudo aquilo que a gente consegue tocar, né? E quando não se tem a solução, você fica preso num emaranhado de emoções. E essas emoções criam realidades. Então, o que eu posso comparar, por exemplo, aqui, no nível terapêutico, é a síndrome do pânico, por exemplo. É a depressão, por exemplo, é quando o ser emocionado, cria uma realidade para ele e passa a vivenciar essa realidade de forma fechada, ou seja, só olhando por um buraco, olhando por uma porta só, por um ponto de vista. E no Vale dos Suicidas é exatamente isso. Então, os espíritos que para lá se atraem por essa atração, por esse imã que o Flávio comentou, eles criam uma realidade
Eles criam uma realidade dentro das mentes dele. Essa realidade na Umbanda a gente chama de tela mental. E essa tela mental começa a produzir uma série de emoções, uma série de visualizações. Então, a visualização da dor, a ideia de que ele precisa ser punido, né? A partir do arrependimento, ele precisa ser punido por um Deus maior, ou algo que o valha, por um guia, enfim, é muito forte. Então ele cria na tela mental uma visualização de um local que ele acha que ele vai estar aí purgando medos, purgando erros. Então essa pessoa ela começa a desenvolver uma coisa muito interessante que foi passado por um guia, que é o auto-perdão. E a partir do auto-perdão, o auto-amor, né? Porque uma pessoa que faz esse tipo de passagem, escolhe passar por essa vivência, ela, na verdade, está precisando de auto-amor, de se amar a partir dele mesmo. Então, o que acontece? Ali é um vale muito carregado de espíritos que atendem na Umbanda pelo Orixá Oxum, de muito amor, né? O Orixá Oxum é aquele que nos envia muito amor, muito auto-amor, muito equilíbrio em si mesmo, muito sentimento bom, né? Talvez é o orixá que mais nos posiciona com relação ao o que a gente sente conosco, o que nós sentimos com nós mesmos, né? Então a Mãe Oxum ela fica enviando cargas e cargas eletromagnéticas de amor. E esse amor, no primeiro instante, ele cria o arrependimento, né? E que vai gerar, na verdade, numa faixa vibratória, ou consciência de vida. Consciência de vida. O se aceitar como espírito, aceitar que é um ser iluminado assim como Deus. Então, no primeiro instante, quando ele está quebrando essas barreiras, quando ela está enviando as primeiras cargas, e são cargas assim, uma quantidade absurda de emoção, é a carga para que ele consiga tirar as mágoas. Então, por exemplo, as lágrimas, de uma forma positiva, faz com que a gente, como diz a música do Cazuza, ague o bom do amor, né? Então, tem muito choro nesse lugar, porque aquele amor que está reprimido, aquele amor que não conseguiu se manifestar quando o espírito está encarnado, ele começa a sair, ele começa a se manifestar. É claro que ainda por uma visão muito limitada da coisa, a visão do arrependimento, mas já saindo. Então, a gente escuta muito choro no Vale dos Suicidas, né, como a gente chama aqui na Terra, mas na verdade os orixás chamam de Vale do Amor, porque eles estão soltando cargas e cargas de emoções presas, palavras que não foram ditas, expressões que não foram feitas, enfim. E ele começa a se purificar através daquela lágrima. Só que ainda sob aquela visão do encarnado. Por quê? Aquele que se mata, num nível inconsciente, espera o amor do outro, né? Quem se mata, pelo ponto que foi me aberto espiritualmente, procurava que o outro amasse o mais do que ele se ama, né? Isso é uma grande ilusão. Então, as Oxuns, elas começam a fazer um trabalho de cargas e cargas de amor que o espírito não consegue suportar. E quando ele solta toda essa lágrima, quando ele solta toda essa rusga, todo esse ranço, ele começa a se elevar. É onde ele tem a percepção e ele aceita que ele não precisa mais chorar, porque ele entendeu
a importância dele para o universo, a importância dele para esse mundo. Então é onde a gente vê, por exemplo, no filme Nosso Lar, que vem os espíritos iluminados e resgatam aquele ser que passa a entender que ele faz parte e ele é necessário dentro de uma consciência coletiva. E aí essa consciência coletiva ampara, ele se reposiciona. Na verdade, ele nunca se destacou dessa consciência, mas ele simplesmente se fechou em si, nele mesmo e começa a ter os conflitos internos, né? Então, quantas vezes, por exemplo, e trazendo aqui para uma visão prática, quantas vezes a gente não se fecha em nós, não nos fechamos em nós mesmos e temos algumas ilusões, alguns conflitos internos por falta de amor próprio, né, Pô? Exatamente, né? A falta de amor próprio, essa questão da pessoa se fechar nela mesma, né, é o quê? É um ponto onde a pessoa não reconhece nela mesma a sua luz, a sua centelha divina. Então ela fica como que separada, né, da sua essência de vida, a sua centelha divina que traz para ela toda a sabedoria, todo o amor, toda a consciência dessa existência, né, as razões dessa existência e o que ela tem que passar nesse plano, né? Então esse é um caminho para todos nós, né? Uma meditação ou um momento em que cada um para e entra em contato com a sua centelha divina dentro de si, percebe o sol, a luz que tem dentro do seu coração, né? E que brilha e que expande e que vai muito além dos limites do nosso corpo físico, e começa a entrar em contato com isso para justamente se lapidar, não é? Purificar as suas emoções, verificar quais são os pontos que precisam ser melhorados e transformados, o que não está bem na sua vida, quais são as ações e os caminhos que precisam ser seguidos e as correções que precisam ser feitas, não é? Quando a gente consegue ter essa conexão com a nossa centelha divina, a gente com certeza colabora muito para que aquela pessoa que fez a sua passagem também fique em paz e também encontre essa conexão. Entender todas essas palavras, você acha que facilita um pouco o processo, Tisco? Sim, na minha opinião, sim. Em ter o entendimento que você faz parte de um todo, eu acho que faz toda a diferença. Faz parte, é uma parte importantíssima, né? Não tem nenhum de nós que não seja importante e muito importante para o universo. E eu fui no extremo, eu fui da pessoa que tira a vida, mas em qualquer outro tipo de desencarne, onde, por exemplo, famílias se degladiam por conta de coisas pequenas, por exemplo, dinheiro, ou coisas que, palavras que não foram ditas, ou enfim. O fato é que se você não teve uma consciência aqui, lá você vai continuar na mesma consciência. É como uma escola. Se você não passa da primeira série, você não vai para a segunda série. E ponto final. E aí você fica chaveado. Foi o que o Flávio colocou sob o ponto de vista da física quântica. Você fica chaveado. Você fica chaveado naquele mesmo problema, naquela mesma situação, naquele mesmo mundo que você mesmo criou, né? E é importante, por isso que é importante quando a gente... E o Paul falou de meditação, e aí eu vou passar essa fala para o Flávio. É importante fazer meditação com o objetivo de entendermos as nossas emoções, entendermos a nossa posição aqui e, consequentemente, entender a nossa importância universal, né? Então, o quanto eu sou importante para esse sistema, o quanto
é importante eu me livrar de maus pensamentos, de atitudes negativas, enfim, o quanto é importante meditar, né, Flávio? Muito, muito, muito importante, porque é só através da meditação que você consegue olhar para dentro, e é dentro onde estão as questões para serem resolvidas. Os nossos amados guias espirituais, o que eles podem fazer é nos ajudar a perceber esses problemas, mas a resolução é única e exclusivamente nossa. Você não pode pedir para um guia te livrar dos maus pensamentos. Você pode pedir para um guia te livrar das influências externas que podem estar lhe levando a maus pensamentos. Mas nós hoje sabemos, isso a ciência já comprovou, que o ser humano, enquanto ele está acordado num dia, ele tem 70 mil pensamentos diferentes. Desses 70 mil pensamentos, quantos são positivos? Quantos são ordenados? Quantos são conscientes? Né? Quantos são conscientes, exatamente. Então, os trabalhos espirituais externos, né, fora, ou seja, os rituais, os trabalhos com a energia elemental são importantes? São. Mas a meditação é um grande complemento e posso afirmar com certeza que agiliza esses processos externos, porque quanto mais receptivo você está, mais fácil a energia se movimenta ao seu redor, as coisas são manifestadas e os caminhos são abertos. Né? Isso me leva a uma consciência de que nenhum lugar que você caia, vamos pôr assim, depois da sua passagem é ruim. Simplesmente é. Necessário. Necessário porque tem espíritos que são excelentes trabalhadores da luz, que optaram pela sua evolução numa faixa vibratória mais baixa. Eles precisam estar ali porque eles são os verdadeiros socorristas, né? Porque os espíritos que caem ali sem um amparo, sem uma muleta e sem, de repente, um mentor consciente, vamos pôr assim, né, para trazer o lado da Umbanda, eles precisam desses espíritos que evoluíram no embaixo para que eles tenham uma condução, um caminho certo, uma coisa concreta. Então, todas as faixas, todas as posições, o embaixo, a direita, a esquerda, acima e as suas diagonais são importantes. E tem evolução e tem luz em todas as direções. Por quê? Porque no fundo, o universo ele é um só. E quando a gente entende que sim, a gente tem faixas vibratórias e todas elas têm os seus bônus e os seus ônus, a gente entende que sim, aonde eu caí no universo eu estou sendo útil para a criação. Aonde eu caio no planeta eu estou sendo útil para o planeta, né? E aí você começa um trabalho, você começa uma caminhada em pró de uma coisa muito maior. A humanidade não se resume nesse planeta Terra e no que a gente consegue ver. E quando a gente tem a passagem, é que a gente tem a total noção e a imensidão de quão grande, quão infinito é o universo. E aí a gente entende, por exemplo, quando o ente querido passa, a importância que ele tem e continuará tendo do outro lado. Então, é muito importante essa consciência. Nós, como umbandistas, espíritas de Umbanda, vamos por assim, a gente consegue escolheu uma caminhada para visualizar a posição do espírito, não a posição do homem. E são coisas diferentes. E é muito importante você
ter conhecimento? Porque o Franz falou da equipe dos socorristas, mas lembrando que na criação existem infinitas possibilidades. Então, o socorrista pode ser uma pessoa de branco que vai lá, todo iluminado, te ajudar, mas o socorrista pode ser uma caveira também. E aí, como é que fica se o seu sistema de crenças não te permite ser socorrido por um caveira? Como é que fica isso? Percebem a importância de se ter conhecimento e a importância de estar aberto para as infinitas possibilidades do nosso Divino Criador? Tisco, qual que era a orientação religiosa lá da sua casa? Católica. Percebem que os próprios... algumas doutrinas não acreditam na existência dos socorristas. E aí, como é que fica? Imagina esse espírito nessa situação, emaranhado quanticamente com você que está aqui desse lado, enviando todas essas informações para você. Como é que... Percebem como está tudo emaranhado, tudo conectado, e a única forma da gente resolver isso é estudando, evoluindo? E aí é uma outra, aproveitando esse gancho, eu falo para vocês, muito respeito com aqueles que vêm aí nos seus trabalhos espirituais de Umbanda, se dizendo obsessores, se dizendo sofredores, se dizendo batedores. Por quê? Porque se ele está aí no seu campo energético, vibracional, é porque vocês têm muito em comum. Lembrando que, de novo, não são os obsessores que sobem, é você que desce aos obsessores. Então, muito respeito, muito cuidado. Não basta simplesmente, meus irmãos, pegar e queimar o espírito com pólvora. Isso não é legítimo. A palavra Umbanda significa cura. Significa cura. Então, lembre-se, quando você incorpora um guia espiritual, você está sendo curado por esse guia. Quando você incorpora um espírito de baixa elevação, num padrão magnético mais denso, você está ajudando esse espírito a ser curado. Então, visualizando o universo espiritual dessa forma, que talvez não seja a correta, e eu acredito que não é, mas é uma parte do que é correto, você começa a tratar o seu trabalho de Umbanda, o seu trabalho de cura, porque é por isso que nós fazemos nosso templo, é por isso que nós fazemos a nossa ação de uma forma melhor. Então, parem, meus irmãos, com o duelo de ego, parem com o duelo de vela preta, parem de queimar espírito, parem de fazer trabalhos com pólvoras. Cure, conscientize, equilibre, busque resposta. Você está aí, se você sofreu uma ação de demanda, é porque você tinha campo eletromagnético atrator dessa demanda. E é preciso ser conscientizado. Não é nada que acontece com você é externo. Nada que acontece com você acontece fora. Tudo acontece dentro primeiro. Então, modifique o dentro para que o fora possa começar a ficar melhor. Tá certo? Vamos pensando, vamos evoluindo, vamos... Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar,
Programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve! Voltamos com o nosso último bloco, o bloco de conclusão. Lembrando aí da nossa agenda, então dia 14 nós teremos gira com os caboclos, uma gira muito conscientizadora. Os caboclos que trazem aí conhecimentos em várias áreas e nos desperta para querermos conhecer melhor nós mesmos. Dia 15 nós teremos o Reiki. E falando de Umbanda, para você que ainda não experimentou vivenciar o Reiki como uma das curas, o Reiki, não sei se você ouvinte está a par, mas o Reiki já é reconhecido dentro de hospitais como ferramenta de terapia para a cura dos pacientes. Então nós teremos a iniciação com o Flávio, dia 15. Dia 17, ainda falando de Reiki, nós teremos a inauguração do ambulatório de Reiki, às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Então, você que quer receber essa força, que quer receber esse axé, essa energia curadora, dia 17, inauguração do ambulatório com o Flávio. Dia 19, teremos a apresentação de magia divina dos elementais. Dia 21, a gira com os nossos Exus. E dia 24, a última chamada para teologia e sacerdócio de Umbanda. Esse sacerdócio e teologia vão ser um pouco diferentes porque nós vamos pôr mais ferramentas. Então, além de sacerdote de Umbanda, a ideia é que a gente forme terapeutas, que a gente forme pessoas com consciência espiritual, muito mais do que uma consciência religiosa, tá certo? Dia 26 teremos aula inaugural de magia dos elementares e um Reiki 2 dia 29. Tisco, eu sei que você passou por um luto, você tem vivenciado e buscado ferramentas, por exemplo, na Umbanda, para te trazer uma consciência. Espero que esteja alcançando aí, porque você, quanto umbandista, não sei, depois você comenta se você já se torna uma chave conscientizadora, já se torna uma pessoa que tem como missão, né, trazer consciência e luz. O que você tem aprendido e o que você pode passar para as pessoas que estão passando pelo luto de forma talvez mais dolorosa? Quais são as chaves que você usou? O que você vem procurando? Quais as ferramentas espirituais para que você evolua alguns conceitos da morte? Eu acho que a própria consciência e também se colocar no lugar da pessoa, independente se estiver perto da partida ou já fez a partida, pelo fato que ela também tem que continuar com a evolução dela. E é a forma mais bruta e de se fazer, pode ser dita, que é sim se conscientizar e tentar ser forte, porque se deixar dominar toda a tristeza e todo o resto, isso realmente pode ser uma coisa que atrapalhe no futuro. Isso aí. Então, um abraço pro Tisco, obrigado pela participação. Flavinho, Reiki é com você. Então reforço aí os convites, né? O Reiki nível 1, Reiki nível 2 e uma atenção especial para o nosso ambulatório de Reiki, que vão ter os atendimentos
físicos aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. Então, você que quer experienciar, quer receber essa energia, pode estar vindo até nós às segundas-feiras, a partir das 20 horas, começando no dia 17. E você de qualquer parte do Brasil, ou melhor, de qualquer parte do planeta Terra, pode enviar o e-mail com o nome, a data de nascimento e o endereço da pessoa que precisa receber o Reiki, e nós vamos enviar o Reiki à distância nesse horário, segunda-feira, a partir das 8. Então, pergunte para a pessoa se ela está disposta a receber essa energia. Se tiver o consenso dela, mande o nome para cá e peça para ela estar em repouso nesse horário, nas segundas-feiras, a partir do dia 17, lembrando, das 20 às 21, com um copo d'água do lado ou no recinto. Deu às 21 horas, pode tomar um copo d'água e se beneficiar da energia vital universal Reiki na sua mais perfeita forma. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fica aí a consciência de que o espírito é eterno e nos vemos nas outras dimensões. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.